Olá, secretariados. Aqui é a Flavinha do canal Eu Posso Te Secretariar e estou, numa semana grande da FATEC da Semana da Tecnologia, onde todos os cursos, se não me engano, são cerca de 20 cursos, estão interagindo entre várias temáticas, dentre elas as inovações, que são IA, como cada profissional em cada curso, vai lidar agora com essas ferramentas, e o secretariado, ele está tendo os grandes desafios aí de manter, o, o que nós falamos do clássico, que é documentação, e mais ao mesmo tempo estar dentro aí de uma dinâmica mais digital, e agora com a inteligência artificial são desafios na qual a gente tem que ter tanto uma independência do que aquilo que a gente já fazia, que é escrever textos com o nosso próprio, a nossa própria construção mental, do que ficar dependendo unicamente da AI. Então, são várias temáticas, muito gratificantes. Lamento algumas eu não ter assistido, mas todas as vezes que eu estou indo em cada um dos temas está me inspirando grandemente na profissão, e também é, expandir, o que um secretário de fato faz, que não é só servir o cafezinho e essas coisas. Só que hoje, gente, aconteceu uma coisa que é uma coisa que eu quero deixar de conselho aqui no canal, né? Tem dias que parece que a gente levanta, a gente não tá afim de sair, a gente não tá afim de fazer nada. Só que é nesse dia que você sai, que você desafora, vamos assim ver a situação que a gente tá assim de desânimo, e as coisas acontecem, né? Aliás, tem até o Diego Muda Vidas, né? Ele sempre fala isso né, nas coisas dele. O dia que você tá com problema, pega, coloca um tênis, sai e vai caminhar. E é isso, né? Quando você receber convites, alguma coisa assim, de repente é aquilo que vai dar mais gás assim para os teus projetos. Então, hoje de tarde eu saí com o intuito, de pegar o meu certificado de massagem relaxante, que é uma coisa que eu faço à parte para um plano B, Além depois eu posso fazer um conteúdo sobre essa questão que o pessoal fica muito, mas por que você faz secretariado, sendo que você também põe um pulinho ali na despesa? É investimento, gente. Eu acho que a gente tem que ter várias ações, em caso de dar muda, porque quantas maiores forem essas ações, maior a probabilidade de você se enquadrar no mercado de trabalho. Tá. Voltando, aí nessa eu fui, aí conversando ali com o coordenador do Instituto Embeleze, eu acabei investindo de novo em mais um curso de depilação. E provavelmente, uma transição aí para empreender ou mudar também a área mais para um atendimento de spa, beleza? Porque, gente, é menos estressante do que você tá vendendo aí pacotes de mexendo de uma forma mais assim, com finanças. Eu gosto, porém eu gosto também das coisas sérias, enfim, outro caso. Fui lá, investi no curso, vou começar ele no sábado, porque eu já tenho algumas outras coisas que ficaram da massoterapia, então não custa nada investir um pouquinho mais, ampliar um pouco o leque aí das possibilidades. Só que aí eu voltei, fiz uma entrevista, né, e depois dessa entrevista, eu falei, agora eu vou para a faculdade, Horário de pico, aqui no Butantã, chovendo, então tudo vira um caos, Tive que ir lá ali na Paulista para ver uma questão na loja, Trocar uma peça de roupa que não me caiu bem, então eu falei, pô, chegar super em cima da hora. E aí o metrô todo cheio, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir entrar no metrô porque eu tenho fobia de uma aglomeração de gente, eu sumo nas pessoas aí. Eu falei, meu, e eu comecei a ficar estressada, porque eu tinha que ir, eu tava me sentindo pressionada, só que é aquilo. São temas que quando eu assisto, eu fico muito inspirada depois, né?
E eu falei, eu vou acabar voltando para casa, que eu tive que voltar várias estações para poder pegar o metrô vazio e poder entrar, né? Voltei da Paulista até se eu não me engano, até o Butantã de novo, e isso já era 7 e pouco, já tinha começado, se não me engano, começou às 7h38, e quando eu cheguei na FATEC, já faltavam só 3 minutos para acabar a primeira temática, que era literatura. Era uma discussão entre literatura e tecnologia, que era justamente essa dependência que algumas pessoas estão tendo sobre a IA, né? Tem gente pegando a IA para IA escrever o texto, e isso deixa um texto tão sem alma, sem correção, sem. Eu acho que você pode usar a IA, mas use os atributos que você tem de língua portuguesa para colocar a vida no texto também, né? Você pode editar o texto, mas tem gente que nem isso faz, então a leitura fica muito estranha, não é aquilo, não tem sabor, não tem molho. Então, isso está preocupando muito. Eu tive uma prova de língua portuguesa semana passada. Inclusive, a professora de língua portuguesa pediu que a gente assistisse essa palestra justamente para a gente ter uma consciência de que ela é uma ferramenta, ela não é um fim para finalizar o teu trabalho. Dá muito problema isso. Além de prejudicar, vamos assim dizer, o nosso senso cognitivo, tá? É muito sério. Enfim, aí consegui perguntar algumas coisas para aquela palestrante, ela estava com pressa, então, sobre essa questão, o que parece, o pessoal vai estudar cenas do próximo capítulo para que numa questão de educação, tanto primária quanto a profissional, que é as faculdades, comece a entender qual ponto que precisa ser trabalhado para incutir uma IA que não seja viciante, assim, que a pessoa não fique dependendo dela, mas que ela use os mesmos atributos que as escolas da década, né, até 2010, quando não havia, você tinha que escrever redação. E quando você vai fazer a prova do Enem também, você vai. Não tem IA lá. Aí você faz direto no texto da IA, o seu cérebro ele buga. Esse tá sendo o problema. Esse tá sendo muito perigoso. E eu senti isso na última prova. Meu desempenho, eu tô aguardando aí ansiosamente a próxima segunda para ver como é que foi, mas eu fiquei com vergonha de mim mesma porque eu já tava, a IA vai resolver as coisas para mim. Enfim. Então, aí, beleza. Terminou, eu cheguei ali faltando 5 minutos, tentei aproveitar o máximo que dava, fiquei um pouco chateada, falei assim, poxa, eu queria ter pego, porque eu acho que o tema era tão assim, promissor, enfim, beleza. Fui pro ponto para pegar o ônibus pegou e passou com tudo, assim, não parou, e eu fiquei brava, né, falei assim, não acredito, meu, o cara não passou tal. E nisso, uma das minhas colegas, né, de classe, passou e falou, Flávia, o pessoal tá esperando lá a próxima palestra. Aí eu falei, tem mais outra palestra? Eu não sabia. Eu vim pra cá porque eu achei que já tinha acabado tudo. Ela, não. Aí eu, tá bom. Aí fui lá, me informou, ela falou, tal a sala, sobe lá. Subi, assisti a palestra, participei, né, gosto também de fazer algumas perguntas ali pro palestrante, né, pra gente ter absorver mais, assim, do conteúdo, e era sobre o impacto, né, alta performance que causa um impacto, né, um alto impacto. Ou seja, aquilo que você faz com muita dedicação, fazendo o seu melhor com excelência, você atinge aí, você consegue deixar a sua marca. Não importa se você saiu da empresa, as pessoas vão lembrar de você pelo que você realizou ali, pela tua personalidade, o teu carisma, enfim. Beleza, fomos seguindo ali com a palestra, até que chegou a hora de fazer o sorteio de 2 livros que ela tinha lá. Um deles foi a minha colega Luciana, que foi sorteada, foram 2, né, foram 2 chamadas, e na segunda, e assim, pela segunda vez, né, sempre que vai algum palestrante lá, já é o segundo livro que eu ganho em sorteio. Eu ganhei esse aqui,
E vamos assim dizer que etarismo, diversidade no mercado de trabalho, subtítulo, né? Até quando o profissionalismo será minimizado pelos estereótipos, né? Aqui ele vai falar, eu já comecei a ler, porque era uma coisa que eu também falei com os colegas de sala. Eu falei, gente, a gente precisa voltar aos hábitos de leitura, principalmente da literatura da nossa área, porque gente, tá vergonhosa. A última prova eu não fiquei confortável. E é por falta de leitura, porque o que a gente está mais fazendo nos últimos 5 anos é internet, é Quai, são informações rápidas, mas não são profundas. E isso para um profissional não pode. Não estou falando que a gente vai deixar de usar. Eu gosto de usar algumas coisas é, dessas plataformas, mas não pode ser um dia todo. Então tem que ter um horário sim de leitura, de desenvolvimento de texto sem a ajuda da IA para você trabalhar cognição e a fluência do teu pensamento. Nós tem que ser, gente é um ser racional, então vamos fazer jus à causa das coisas que foram feitas naturalmente, né? Então, é um livro que eu estava mesmo precisando ler. Eu já tô com os meus 40 aninhos, então às vezes bate essa insegurança de, poxa, eu tô tão velha, velha. O pessoal fala que não, ok, muito obrigada. Mas tem horas que é complicado. Quando você fala, essa pessoa leva um susto. Nossa, 40 anos. E às vezes o mercado de trabalho vai, como em várias situações, né, a gente se depara com situações que a gente precisa, né, que eu falei também hoje ali nessa última palestra sobre posicionamento. Não é porque a pessoa ela pode falar com você de forma deselegante, mas você pode também fazer um contraponto posicionando, né, colocando a pessoa no devido lugar. Porque não é porque é liberdade de expressão, não. A pessoa tem que gerenciar o que ela fala, porque pega mal para ela, arranha a imagem dela, enfim. E o secretário, uma das funções que a gente tem é isso, é blindar para não ter esse problema. Então é isso, gente. A mote de hoje, tá? Já tá dando 12 minutos da gravação, isso eu vou deixar no canal e posso te secretariar. É o seguinte, é o desafio daquele dia que você fala, mano, hoje é um dia não bom pra mim, hoje eu vou tirar um dia pra não ficar em casa sem fazer nada, mas às vezes é aquele dia que você supera a preguiça, supera, não sei, talvez uma insegurança, uma chuva, como, né, hoje em São Paulo tá chovendo, você ultrapassa seus limites e vai, pela segunda vez você é sorteado por um livro que era tudo que eu estava precisando. Vou fazer a resenha dele no canal, pode ter certeza que eu já estou começando já vim com ele lendo assim no metrô. E é isso, gente. Não deixem que vozes negativas, alguns obstáculos te vençam, né? Supere, seja desaforado, porque é com desaforo que a gente, né? Desaforado que eu falo assim, não é porque tá chovendo que eu vou ficar em casa, não. Falei, pô, eu tô aqui, igual eu tava no metrô. Falei, pô, eu tô no metrô, cara, se eu descer lá na Tiradentes, 250 metros só, eu tô com guarda-chuva, levei guarda-chuva, um monte de coisa. Falei assim, eu vou voltar pra casa. Eu fui carregar o meu bilhete, me esforcei pra caramba pra... Eu não vou voltar pra casa. E aí depois vem um colega teu e fala assim, olha, tá tendo outra palestra ali, tal. E eu não imaginava que, graças a Deus, eu seria abençoada, tá, com esse livro. Tô muito satisfeita. E aí vocês aguardem a resenha do livro, porque pode ter certeza que agora eu vou começar a refazer essas observações que são também importantes, né, para tanto aula de leitura e prática de comunicação. Então é isso, gente. Hoje a gente tá na quarta-feira. Uma boa metade da semana para vocês, entendeu? E é isso, fiquem com Deus.